Tá aparecendo, vai gravar aqui. Agora sim. Um projétil é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 20 metros. Aquelas coisas que a gente começou a ver logo que terminou a primeira prova. Ok? Vimos um pouquinho antes da primeira prova, vimos depois da primeira prova também, lançamento vertical, né? Despreze a resistência do ar e adote a origem dos espaços no solo com a trajetória orientada para cima e determine posição horária do movimento, ou seja, quero a equação. Tempo de subida, ou seja, quanto tempo ele ficou subindo, né, até chegar à altura máxima. Qual é essa altura máxima? Depois de 3 segundos, qual é o espaço e sentido do movimento? Então, nada que a equação que eu ensinei para vocês, do sorvetão, não resolva. E o instante é a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Beleza. Nada demais, galerinha. É só usar o MRUV. Ok? Bem, a gente começa falando para o professor assim, né? As funções horárias do movimento devem ser aquelas dadas pelas, vamos dizer assim, equações do MRUV. Tem movimento retilíneo uniformemente variado. Eu acredito que nessa altura do campeonato, vocês como bons alunos, saibam que a gente está no MRUV justamente por termos movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, aceleração, velocidade não é constante. Quando a velocidade não é constante, nós temos um movimento um pouquinho mais complexo. Beleza? Bem, então as equações são aquelas que eu já falei algumas milhares de vezes para vocês. A posição em função do tempo, ou posição final, é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2, né? Quantas vezes a gente já viu essa colegona aqui? E a velocidade também é uma função horária do movimento. O vovô ateu, ele dá a velocidade em função do tempo. Então, essas são as equações que a gente precisa, entre aspas, preencher. Então, vamos escrever assim. Vamos preencher essas equações com as características do movimento. Beleza? Eu devo agradecer em especial a aluna Jaqueline, que foi quem me avisou, tá? Muito obrigado aí, senão eu ia deixar todos vocês na mão. Graças a ela aí eu não vacilei tanto assim. Só vacilei por 10 minutos. Muito obrigado mesmo. Podem me cobrar mesmo quando eu errar. A gente não é porque é professor que está sempre certo, não. Muito pelo contrário. O professor erra muito. E a gente não pode errar. Vocês são alunos, vocês podem. Mas tentem não errar, tá? Gosto de dar nota alta para vocês. Continuando, então. Vamos preencher. Então, basicamente, eu preciso saber qual é a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Se eu estou falando de um movimento, de um projeto atirado para cima, para identificar esse tipo de coisa é interessante fazer um desenho, né? Eu sempre falo, faça um desenho. Então, quem fez um desenho na prova não tirou abaixo de 7, talvez nem abaixo de 8. Tá bom? Chão vermelho meio esquisito. Vamos lá. Nós temos uma bolinha aqui. Vamos chamar isso aqui de situação inicial. Então, eu vou colocar uma parede aqui, onde essa situação vai ser a inicial e essa aqui vai ser a final. Então, nossa bolinha, nem tão redonda, está aqui. Vamos indicar algumas coisas interessantes sobre o movimento. Nosso movimento, ele vai se dar apenas aqui no eixo Y, ó. Tá bom? Ele não vai se dar no eixo X, porque a bolinha só está sendo jogada verticalmente. Então, ela vai ser jogada para cima. Ela vai ser jogada para cima com uma determinada velocidade. A velocidade a gente vai chamar de velocidade inicial, que, de acordo com o enunciado, é 20 metros por segundo. Alguém se prontifica de
Só para uma questão de identificar como esse movimento é intenso, descobrir qual é essa velocidade em quilômetros por hora, podem ir fazendo aí, quem jogar no chat eu vou achar bem legal. Convertam isso aqui para quilômetros por hora. Just for fun, tá? Só pela diversão. Então, a velocidade inicial é 20 metros por segundo. Como eu estou falando de alturas, e ele é lançado do chão, a gente pode considerar o chão como referencial. Aqui está o y igual a zero. Ok? Esse meu igual ficou horroroso. Igual a zero. Beleza. Então, ele está na posição inicial. Aqui eu poderia dizer, então, que o S0, a posição inicial dele é zero. Muito bem. Veja que nós estamos considerando para cima como sentido positivo. Então, bem, eu sei que a gravidade sempre aponta para baixo. E a nossa aceleração aqui é justamente a aceleração da gravidade. Também sei que nessa altura do campeonato, todo mundo aqui sabe que no movimento vertical só existe aceleração da gravidade. A menos que tivesse, sei lá, um motor ali naquela bolinha subindo ou descendo, causando uma força que causaria movimento acelerado nela. A única aceleração depois que sai do lançador do projétil é a aceleração da gravidade, a aceleração que gradativamente vai diminuindo a velocidade, até que tu chega numa altura máxima e ele começa a cair. Sendo assim, a gravidade ela funciona como uma freada. Parem para pensar. A gravidade está freando o movimento. Nós tínhamos uma velocidade inicial e essa velocidade inicial está sendo gradativamente freada até que a bola para no ar e começa a cair, como se o carro, pensando como se fosse um carro, né, subindo e descendo, começasse a dar ré. O colega Ada entrando aí, então estou começando as questões da prova, tá, pessoal? Muito bem, então a gente já entendeu que o cara vai subir até o momento que ele vai começar a cair. Bem, eu ainda não sei qual é esse momento, mas vou dizer que isso vai ocorrer numa altura que eu, particularmente, gosto de chamar de H. Essa altura aqui, ó, é H. Tá bom? Alturinha H. Bem, a velocidade aqui é 20. Eu sei qual é a velocidade aqui em cima. É obrigatório, afinal de contas, é aqui a altura máxima, né? Vamos chamar até um HM de H máximo. MX de máximo. Não, só M, MX 14. A velocidade aqui é zero. Porque ele tem que chegar à velocidade zero para começar a cair. Se não é zero, ele está subindo ainda. Bom? Bem, para escrever a equação, tudo que a gente precisa está aqui no quadro inicial. Querendo ou não, essas equações aqui elas são dadas só por condições que já estão no início do nosso movimento. S0 é a posição inicial, velocidade inicial, e a aceleração na MRV é constante, então em qualquer momento ela tem o mesmo valor. A aceleração nunca muda. Seja caindo, seja subindo, ela é sempre a mesma. No nosso caso, da gravidade. Ok. Então eu vou pegar cada uma dessas equações aqui e colocar aqui. Galera, desculpa de novo aí, eu sei que eu estou sendo chato falando, mas é que eu não gosto de vacilar com vocês. Então, da figura, a gente pega que a posição inicial é zero, pega que a velocidade inicial é 20, e a aceleração aqui é a aceleração da gravidade. E aqui eu só coloquei menos 10, mas a gente tem que se ligar que é menos 10, por quê? Porque menos, né? Às vezes é mais a gravidade, mas por que menos agora? Porque eu defini para cima como sentido positivo. Então, como a gravidade sempre aponta para baixo, ela tem que entrar negativa na conta. É uma questão de lógica, tá, pessoal? Não tentem decorar esse tipo de coisa. A escola não é para ser um lugar de decorar coisa, né? É mais entender o que está rolando, assim, ver a lógica e tal. Então, logicamente, tem que ser negativo.
Então, aqui eu vou colocar menos 10. Pronto. Eu posso até dar aquela simplificada para ficar mais bonitinho. 20t menos 5t ao quadrado. Essa é a primeira equação horária. Agora vamos para a equação horária da velocidade. Uma coisa, né, galera? Eu sei qual é a velocidade inicial e sei qual é a aceleração. Velocidade inicial, 20. Então, ele sai com 20 do lançador do projétil. 20 para cima. Note que eu estou me preocupando apenas com a coordenada y, né? Porque em x não há movimento. E a gravidade também continua sendo menos 10 aqui. Beleza. Essas são as equações horárias. Veja que eu não pedi para fazer conta. Não foi pedido para fazer conta aqui. Teve gente que fez conta no meio e tal, tranquilo. Mas era só para mostrar as equações. B. Aquele pessoal que está com 0, relaxa, tá? Como algumas pessoas não mandam pelo Cigar, o Cigar dá problema. Às vezes eu não coloco a nota lá, mas eu vou colocar, não se preocupem. Não vão ficar com 0, não. Podem tranquilizar o pai de vocês e a mãe de vocês. Tempo de subida. O que significa isso? Vamos escrever. O tempo de subida é aquele tempo que o projétil sobe, muito redundante, até que ele chegue em sua altura máxima. Exato. Beleza. Muito bem. Então, agora, como é que eu vou encontrar a questão da altura máxima? Bem, existe uma consequência física, também lógica, de chegarmos na altura máxima. Se estamos na altura máxima, é porque a velocidade chegou a 0. Ok? Então, a ideia é encontrar o tempo induzindo a velocidade 0. Por mais que eu estou falando de altura, eu vou usar a equação da velocidade. Então, é bem, vamos dizer assim, dicotômico isso, mas é a realidade. Na altura máxima, sabemos que a velocidade é 0. Logo, usaremos a equação da velocidade para achar esse tempo. Ok, pessoal? Esse quadro será enviado depois no SIGA A. Por favor, me lembrem caso eu não faça. Porque, é muita coisa aqui, galera. Por nada não, sei que vocês não tem nada a ver com isso, mas hoje eu vou ter que dar mais umas 4 aulas do IF. O pessoal adora me colocar na sexta para dar aula. Beleza. Então aqui, vai ficar basicamente 20 dividido por 10. Então T igual a 2 segundos. Então o tempo de voo, o tempo até ele chegar na altura máxima é 2 segundos. Vamos para a próxima. C. A altura máxima atingida. Bem, eu sei que demorou 2 segundos para ele chegar até a altura máxima. Então eu posso pegar essa equação do deslocamento, né? E jogar o tempo que eu acabei de encontrar. Se eu jogar o tempo que eu acabei de encontrar aqui no T, eu encontro então qual foi o deslocamento, quanto ele subiu. Lógico, né, galera? Tudo muito receitinha de bolo aqui. Quem já fez um bolo sabe do que eu estou falando. Então, vamos lá. C. Vou escrever isso aqui, claro, para servir como apoio aí do estudo de vocês. Até porque nas questões de força, pode ser que voltem essas questões de cinemática também, uma vez que a força existe para causar movimentos. Então eu posso perguntar assim, calcule a força e depois me diga qual é a aceleração desse movimento e qual é a velocidade, etc. Então, é algo super comum em física fazer. Até para dar uma interdisciplinaridade, não ficar assim muito em pacotinhos, nada a ver um do outro, assim, os conteúdos.
bem rapidão aqui. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente jogar ali. 2, né? O valor que a gente encontrou. Vou trocar de cor aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a equação e no lugar dos t's, eu vou colocar o 2. Ok? Aqui é vezes 2, e aqui é vezes 2 ao quadrado. Então eu vou ter que a posição depois de 2 segundos é a cor de vinho, para misturar preto com vermelho. Vai ficar 40. 4 vezes 5, 20, né? Note que o quadrado está apenas no t, não está na aceleração. Aceleração já dividida por 2, né? Então, isso aqui vai dar 20 metros. Ou seja, o deslocamento do projétil foi 20 metros. Olha só, tudo bem relax, né? Essa aqui foi a questão que eu pensei, pô, vai demorar, mas é tranquilo. Em 3 segundos, o espaço e o sentido do movimento. 3 segundos. Depois de 3 segundos de movimento. Bem, vamos usar a lógica aqui, né, pessoal? Se ele demorou 2 segundos para chegar até a altura máxima, em 3 segundos significa, na prática, que ele já está caindo, né? Então a gente sabe que vai cair. Então é um movimento para baixo. Beleza? Vocês não estão concordando muito comigo hoje. Mas tudo bem. Acho que vocês entenderam que ele chega na altura máxima em 2 segundos e depois começa a cair. Então vamos fazer isso, né? Se eu estou interessado com 3 segundos, em vez do 2 aqui, eu vou colocar 3. E vou descobrir qual é a altura. Bem, veja, a gente chegou numa altura de 20. Eu estou dizendo o tempo todo que isso aqui é a altura máxima. Se eu jogar 3 aqui, então supostamente tem que dar um valor menor que 20. É a lógica, né, galera? Se 20 é a máxima, qualquer segundo antes ou depois tem que dar menos. Então, vou jogar 3, então, um instante depois, supostamente é para estar menor, porque ele já está caindo, né? E a gente vai ver que é um fato isso. Então vai ficar 60 menos 9 vezes 5, 45. Se não me falha a tabuada. Isso aqui vai dar 15. 15 metros. Então, como a gente esperava, né? Esperava uma altura mais baixa. E a gente pode indicar que o movimento é para baixo. Ele está caindo. Vocês podem escrever que está caindo, por uma seta, tanto faz. Então, e o instante é a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Nossa, o pessoal curte andar de moto. Bem, o instante em que ele atinge o solo, a gente tem que usar a lógica. Vamos olhar o nosso problema. O cara estava aqui em cima, ok? Numa altura H, que a gente já sabe que é 20, e ele vai voltar para o chão. Ele vai voltar para o chão. Mas o que significa isso matematicamente? O que significa isso na equação? Voltar para o chão significa voltar para y, ou seja, para a posição igual a zero. Assim eu vou encontrar o instante que ele voltou para zero. Então eu vou pegar de novo a equação da posição aqui e vou encontrar o instante baseado nisso. Então eu vou escrever isso aqui também para vocês não ficarem perdidos. Deixa eu por aqui. Se não, pessoal, se não estiver tranquilo o que eu estou fazendo, por favor, me pausem ali no chat que eu explico de novo. Não tem problema, não. Ok? Então, se queremos informações, vamos dizer assim, o projétil volta ao chão, temos que saber quando o S final igual a zero. Aí aqui vai ter um negócio que quando eu passei a primeira vez para vocês sofreram um pouquinho, que é a famosa fórmula quadrática, ou, como os profs de vocês devem falar, a equação de Bhaskara. Então, a gente vai colocar a posição final aqui, zero. Beleza. Bem, existe o jeito devagar, chato e difícil de fazer, e existe o jeito lógico, inteligente, legal e rápido de fazer.
Eu acredito que todos vocês preferem esse segundo caso. Que será simplesmente vocês pararem, olharem para a equação, dar uma respirada e pensar, dá para resolver isso de um jeito fácil? Dá. Tem T nos dois termos. Isso chama a minha atenção. Se eu isolar T, olha só o que vai acontecer. Isolar, deixar em evidência. Eu tenho que pôr 20 menos 5T aqui para que, ao fazer um chuveirinho, ou como alguns de vocês preferem chamar propriedade distributiva da matemática, eu volte a ter a equação daqui. Mas por que eu coloquei desse jeito? Porque assim é mais fácil de verificar as raízes, ou seja, os valores que fazem o lado direito dessa sentença ser igual ao esquerdo. Eu preciso, para manter a igualdade aqui, de valores de t que zerem o lado direito, porque do lado esquerdo tem um zero. E aí, pessoal, quais números eu posso jogar aqui no t para zerar o lado direito? Me digam aí, estou esperando no chat, tá? Eu acho que um aluno aqui entrou na hora errada na aula. Mas tudo bem, se quiser ver a aula de física do médio, pode ver, Lucas, não tem problema. Tá bom, pessoal? E aí, quais são os valorzinhos que a gente vai jogar no t para zerar esse lado direito? São dois valores bem óbvios. T igual a determinado número e t igual a outro determinado número. Vai lá, galera. Vou dar uns 2 minutinhos. Vocês fizeram isso na prova, hein? Um é zero, isso mesmo, Joyce. Parabéns, tem outro. Tem outro valor que vocês podem colocar aqui que vai zerar. Bem, a Joyce observou bem, né? Se eu jogar zero, o que vai acontecer? Nesse termo vai zerar. E zero vezes qualquer coisa é zero. Agora, esse termo pode zerar a conta, mas também esse pode zerar. Qual o valor de t que eu jogo para que essa coisa dentro do parênteses dê zero? Ei, quem que se arrisca? A outra forma é fazerem a Bhaskara, mas eu não recomendo. Ah, muito bem, Luísa. Isso aí. Se a gente colocar t igual a 4, o que a gente vai ter? 20 menos 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20, então vai ter 20 menos 20. Tá bom? 20 menos 20 é 0. Então, vamos interpretar essa resposta. Lembrem o que eu fiz. Eu peguei a equação horária do movimento, na verdade, a equação horária da posição, e disse que eu quero saber o instante quando a posição final é zero. Tem duas vezes que o projeto está na posição zero. Uma quando ele sai do chão e uma quando ele volta para o chão. Chega aqui. O problema me pergunta quando ele atinge o solo, ou seja, quando ele está voltando. O zero aqui, que a moça falou bem certinho ali como resposta, é a situação quando ele está no chão. Ele está saindo no instante que ele começou a sair, o instante zero, quando eu ligo o cronômetro. Quando eu ligo o cronômetro da minha análise aqui, o tempo é zero. Ele vai subir, vai descer, e depois de 4 segundos ele cai. Então, por isso que das duas respostas que a gente obteve aqui, a que vale é essa. Para o tempo. Agora existe outra coisa que está sendo pedido, velocidade escalar também. Qual que é a velocidade escalar quando ele cai? Bem, eu já descobri o tempo, 4. Então é só usar a equação da velocidade que eu encontro qual é. É só colocar P igual a 4. Pessoal, se meu áudio estiver ruim, falem, tá? Se não estiverem entendendo também. Então, se a gente resolver essa conta aqui,
20 menos 40 é menos 20 metros por segundo. Então ele vai cair com a mesma velocidade que ele chegou. Isso é um padrão, tá, galera? Isso sempre ocorre. Eu não precisava, na realidade, nem fazer a conta. Isso é o que ocorre quando não há resistência do ar. Ai, ai, ai. Muito legal, né, pessoal? Bem, eu pelo menos acho muito legal. E era uma questão tranquila, só jogar coisa na equação, basicamente. Fazer uma interpretação bem básica, assim. Por aí vai. Vamos para a próxima. Descreva com suas palavras as 3 leis de Newton. Quem é esse tal de Newton, pessoal? Newton é um cara que eu eventualmente pedi para vocês falarem sobre as leis dele. Um rapaz muito inteligente que desenvolveu física e matemática profunda na sua época, século XVIII ou algo por ali, não lembro exatamente o século, mas acho que era XVIII. Ok, a gente tem 3 leis de Newton. Vocês fizeram umas explicações sensacionais, gostei mesmo. Eu fiz questão de não procurar na internet, né, porque eu não queria me decepcionar com colas, mas as explicações estavam bem legais. Primeira lei. Lei da inércia. Então, ela basicamente diz o seguinte, a lei da inércia. Um corpo que está em repouso ou em movimento tende a permanecer em repouso ou em movimento, a menos que uma força haja, ou é haja, pessoal de humanas aí, haja sobre ele. Beleza? Então, essa palavra inércia já dá a ideia de uma coisa paradona, né? Então, para vocês fazerem algo se mexer, é necessário que haja uma força. Então, é isso que a primeira lei fala. Segunda lei. Vamos chamá-la de lei da dinâmica. A força que causa movimento num objeto tem intensidade relacionada com a multiplicação da massa pela aceleração. Em outras palavras, quem curte um anime, Fullmetal Alchemist. Força igual a massa vezes a aceleração. Terceira lei. Lei da ação e reação. Isso parece nome de novela da Globo, mas o próprio nome da lei já entrega a história. A lei da ação e reação diz o seguinte: toda força causa, toda força, ou seja, ação, causa outra força, ou seja, reação. De igual módulo e direção, mas sentido oposto. Vamos colocar assim, adendo. Essa força não pode surgir no mesmo elemento que criou a ação. Pois se fosse o caso, nunca haveria movimento. Ou seja, se vocês dão um soco na parede, vocês aplicam uma força na parede, a reação vem da parede para vocês. Entendeu? A força que vocês aplicaram foram de vocês até a parede, e a parede aplicou uma força em vocês. Beleza? Então, se vocês aplicam uma força numa caixa, a caixa vai aplicar uma força em vocês também. Mas isso não significa que a caixa não vai se mexer. Porque a força que ela está aplicando não é suficiente para, sei lá, parar a intensidade que a fará mover-se. Ok? Isso é basicamente esperar o atrito, né? Então, eu acho que se respondeu assim, já era nota 10. Eu noto que essas explicações são mais simples do que as que vocês deram. Beleza? Então, beleza. Quem fez esse desenho tá maravilhoso também, por aí vai. Vou salvar aqui. Para a terceira. Essa aqui é bem bobinha.
Então, a gente está falando de vetores A menos B e C menos D. Ok? Bem, essa aqui poderia causar algum estranhamento, né? Porque é menos, diminuir vetores. Mas pelo menos a primeira é bem lógica, né? Se nós temos o vetor A aqui, queremos diminuir o vetor B, bem, o vetor B é esse naniquinho aqui. É bem intuitivo de que o vetor diminuição dos dois seja esse cara aqui, né? Então, a primeira está aí. Tranquilíssimo. Agora, a segunda já pode não ser tão legal assim. Porém, eu pedi para vocês darem boas lidas lá na parte de vetores, né? Para resolver um problema como esse, vocês basicamente teriam que repetir o desenho. Então, vocês vão fazer o seguinte, pegar uma seta, colocar aqui, pegar outra seta, colocar aqui, formando então um paralelogramo. É basicamente usar a regra do paralelogramo. Então, a soma do vetor, esse verde é o vetor soma, pode ser dado pela regra do paralelogramo ou aquela coisa que eu já falei para vocês várias vezes, né? Rabinho de um com a cabeça do outro. Essa aqui é a soma. O problema é que não está pedindo a soma. Está pedindo a diminuição, não é mesmo? Opa, aqui como é? É D, né? Aqui embaixo é D. É meio de A. D. Então, esse cara aqui é C mais D. A ordem da soma não importa. E a ordem da diminuição também não importa. A diminuição vai ser o outro vetor dentro desse paralelogramo. Esse é o jeito mais rápido de fazer. Existem 1 trilhão de outros jeitos. Por quê? Porque existem 1 trilhão de geometrias. Tem a geometria descritiva, geometria analítica, geometria plana, geometria espacial, geometria topológica, geometria tensorial, e por aí vai. Esse é o jeito, dentre todas as geometrias, mais fácil de fazer. Agora, se você quiser fazer de outro jeito, um seno, cosseno, qualquer coisa do gênero, Pitágoras, ou qualquer loucura que possa aparecer na cabeça de vocês, tudo bem, não tem problema. Mas esse é o vetor de diminuição, então. Tá bom? Beleza. Uma coisinha assim de juntar retinha, né? Nada. Quase não é física. Isso na verdade não é física. Então, um instrumento maravilhoso para entender física. Né? Vetores são elementos matemáticos, né? E física não é matemática. Também teve umas respostas lindas. Fiquei bem feliz pelas respostas que li, uma vez que conservação do momento é uma grandeza assim difícil de entender, né? Tem muito detalhe. Mas vocês falaram coisas bem interessantes, né? Eu posso dizer que a conservação do momento linear, então, para não fugir do tema, né? A conservação, que nem em redação do Enem, é sempre bom quase repetir a frase da redação para não ir do tema. A conservação do movimento linear, do momento linear, é uma, vamos dizer assim, tirando da minha cabeça aqui, tá? Uma propriedade, porque não tem isso de decorar coisa, né? Tem que entender, internalizar e explicitar, né? Não é que nem, tipo, vocês vão um dia no psicólogo e, pô, eu tenho que decorar como eu vou resolver o problema da minha vida. Não é assim que funciona, né? Vocês vão receber lá instruções do psicólogo, internalizar aquilo, vão levar para compreensão interna de vocês e depois aplicar isso na vida. A física é a mesma coisa. Veio o conceito, vê as contas, minha explicação, exemplos, internalizo e explico com as palavras de vocês.
Qualquer coisa diferente disso significa que você não aprendeu. A conservação do momento é uma, vamos por assim, momento linear, né, para não fugir, é uma propriedade da natureza associada com causas de movimento. Botamos que, vamos lá, aqui, ela descreve uma relação constante entre massa e velocidade de objetos em um sistema fechado, ou seja, sem ação de forças externas. Olha, isso aqui já estaria ótimo para mim. Exemplo. Gosto daquele exemplo dos patinadores. Exemplo. Patinadora sendo empurrada por outro patinador, uma superfície sem atrito, e seu movimento ter maior velocidade que o do patinador. Lembra que acontecia isso? Por quê? Porque o cara tinha mais massa e menor velocidade. Né? Então, para conservar o momento, ela andava mais rápido. Para mim, já está suficiente. Né? Vocês responderam bem essas teóricas, mas que não falta exemplo, né? O canhão, né? Ou um tiro. Quando você já deve ter visto num filme, né? O cara atira, pá, e daí a arma sobe. Isso é conservação de movimento. Tava tudo parado. O projétil, por mais leve que seja, começa a se mover com uma velocidade altíssima. Por conservação de momento, se o projétil foi para um lado, a arma tem que ir para o outro. Como a arma tem muita massa, comparado com o projétil, não vai se mexer tanto. Empolgante, né, galera? Caramba, eu enchi de questão nessa prova, eu avacalhei, meu caramba. Se bem que dá para resolver rapidinho também. Tem migué. Uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical, orientada de baixo para cima, com intensidade 20 newtons. Dê as características, direção, sentido e intensidade do impulso dessa força. Essa aqui eu pensei, eu quero que eles acertem, porque é muito fácil. Né? A gente está falando de impulso. Eu falei assim umas 500 trilhões de vezes a equação do impulso antes da prova. E igual a força vezes o tempo, lembra? E então é a força, 20 newtons. Opa, tira a unidade, não precisa de unidade para fazer conta, vezes 2. Pronto, 40. 40 newtons vezes segundos. Essa é a resposta numérica. Agora a direção, sentido e intensidade, né? Bem, nada demais também. Se a gente está fazendo uma situação como essa, é tipo um pulo. Beleza? Então a gente está, de certa forma, empurrando nosso corpo para cima. Né? Então, é isso. Beleza? Obrigado, Joyce. Vamos continuar aqui. Seis. Uma artilharia de massa 2 toneladas dispara uma bala, nossa, projétil, né? Uma bala de 8 quilos, aquelas balas de iogurte rosa gostosinha, super doce. Lá. A velocidade do projétil no instante em que abandona a peça é 250 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo da peça, desprezada a ação de forças externas. A pessoa provavelmente não entendia muito sobre armamento.
Vamos lá. Não que me entenda também, mas eu falei uma vez bala pro meu cunhado, que tenta ser pelo menos policial, ele riu da minha cara, né? O pessoal fala projétil. Então, vamos fazer um breve desenho do que está ocorrendo aqui, né? Bem, eu também não sou muito bom de desenhar esse tipo de coisa. Vai ser algo assim, ó. E, bem, no primeiro momento, né? Tá todo mundo parado. Tanto o projétil ali, a nossa bala 7 Belo, fazer rosinha, que é uma bala 7 Belo. Ela tá parada, o Revolves aqui tá parado também. Então, posso dizer que a velocidade é zero e a velocidade do projétil também. Agora, para a nossa situação final, o que temos? Agora, bem, uma vez que houve essa explosão, que na verdade é uma força interna ao sistema e não externa, nós podemos usar conservação de momento linear. Ok? Então, super legal. Opa. Agora o projétil está com 250 metros por segundo, uma grandíssima velocidade. Convertam para quilômetros por hora aí, para vocês verem a intensidade disso. Falando nisso, eu pedi, né? Vocês me deixaram no vácuo total, né? Ninguém fez aquela conta que eu pedi. Estou magoado. A velocidade inicial aqui é zero e a velocidade desse rapaz eu não sei, mas, bem, a bola está indo para esse lado. Nossa, rosinha. Ela está indo para esse lado. Então, por consequência, este rapaz vai para este lado. Com uma determinada velocidade. Tá bom? Tá. Agora, como que nós vamos fazer isso? Conservação do momento. Então, a gente fala o seguinte. Bem, vamos escrever aqui. Como não há ação de forças externas, há conservação de momento, ou movimento, ou qualquer coisa do gênero. São palavras que foram mal traduzidas, assim, quando a física veio para o Brasil, junto com os portugueses, ou algo do gênero, assim. Tem algumas palavras meio nada a ver, assim, na física. Tipo, vai ter uma... Nossa, 900 km por hora. Vai ter uma grandeza que vocês vão ver logo, logo, chamada trabalho, que foi uma tradução ruim do inglês, né? Do inglês work, que o professor de inglês de vocês já deve ter dito para vocês que work não significa só trabalho do tipo emprego, assim, né? Significa também algo funcionar, né? Por exemplo, my computer doesn't work. Meu computador não funciona. Então, a palavra é como se fosse um sinônimo, né, para funcionar também. E o trabalho na física, ele é uma grandeza que está associado com uma força que funciona. Então eles traduziram errado, né? Não devia ter chamado de trabalho essa grandeza, devia ter chamado de, sei lá, funcionamento, qualquer coisa do gênero, assim. Mas quando chegar lá nessa matéria, eu vou explorar esses conceitos interdisciplinares aí com vocês. Bom, bem, se der, né? Porque é muito provável que o meu contrato acabe mês que vem já, daí eu acho que não vou mais dar aula para vocês. Continuando aqui, nós temos então que o momento inicial ele é igual ao momento final. Mais precisamente, o somatório dos momentos. Todos os momentos associados a esse sistema fechado. Ou seja, o momento do projétil e o momento do revólver. Beleza, então do momento do... Bem,
Nós podemos dizer assim, para ser bem precisos na nossa análise, né? Então, a massa do revólver mais a velocidade dele inicial, bem, eu vou deixar sem esses detalhes de inicial e final por hora, você já vai entender por quê. Porque eu sou preguiçoso. Daí eu vou copiar aqui, colar aqui. E aqui a gente está falando de inicial, final, final. Agora, olhem só que coisa interessante. Como eu falei para vocês, inicialmente, eu acho que todo mundo aqui concorda comigo, que inicialmente estava tudo parado, né? Na nossa análise, estava tudo paradinho. Então, é tudo zero. O momento inicial desse sistema é zero. Todo mundo concorda comigo? Acho que sim, né? Concordamos, professor. E o que rolou aqui do lado direito? Agora as coisas não estão mais paradas. A bola está indo para o direito e o revólver, como a gente já viu em filmes e coisas do gênero, está indo para o lado esquerdo. Bem, se o lado esquerdo da equação é zero, o lado direito também vai ter que ser zero. Mas, professor, como é que vai ser zero se tem velocidade agora? Bem, elas vão ter que se anular. Ok? Mas como é que se anula? Essa é positiva e essa é negativa. Essa aqui tem que ser negativa porque a gente considera para a esquerda negativo. Então, como a velocidade está para a esquerda, é negativo. Beleza? Então, vai ficar... bem, vou substituir os valores já, então, né? Qual é a massa da artilharia? 2 toneladas. 2 toneladas são 2.000 quilos, tá? Acho que todo mundo sabe isso. A velocidade final é o que eu quero saber. E eu tenho todos esses dados aqui, né? Eu tenho a massa do projétil, que é 8 quilos. Eu tenho a velocidade deste, que é 250 metros por segundo. Agora é só isolar a velocidade. Né? Vai ficar... Quanto que é 250 vezes 8? Acho que é 2.000. Caramba. Estou on fire. 2.000 dividido por esse 2.000 aqui. E o 2.000 aqui vem com sinal negativo, porque esses rapazes estão todos positivos. Eles vão para cá negativos. Daí, fazendo os make-check tudo que eu vou deixar para a tarefinha de vocês aí, né? Caso queiram, aqui não é 200, é 2.000. Caso queiram fazer, mas é uma matemática tão básica ali, né? A gente encontra, então, que a velocidade que a artilharia recuou, é menos 1 metro por segundo. Foi para trás com velocidade de menos 1 metro por segundo. Então, é por isso que eles faziam, né, canhões com uma massa gigantesca, para que não ocorresse problemas com o deslocamento dele. E até por isso você já deve ter visto em alguns filmes que os canhões eles ficavam um negócio com rodinha, porque se vocês colocassem, apesar de, também por ele ser pesado, né, ficar melhor de locomover, mas se não deixar ele num negócio de rodinha, ele estraga mais rápido, né, por causa desses recuos constantes. Por causa do atrito ali com o chão, pode ser que ele quebre ou alguma coisa do gênero. Coloca na rodinha para se mexer mais tranquilo. Ó, a prova eu acho que eu dei, sei lá quantas horas eu dei para vocês para fazer, né? Muitas. Essa 7 aqui eu avacalhei mesmo. Não que eu não tenha falado sobre, né? Mas ela era aquela questão assim que só para quem estudou bastante e fez tudo para sair com 10, né? Fez todas as atividades que eu pedi antes, né? Para ganhar pontinhos extras e tal. No geral, todos vocês ganharam os pontinhos extras, assim, todo mundo que mandou coisa. Já está lá incluso na notinha. Então, sem desesperos about notas, pessoal. Há 2 blocos feitos de materiais idênticos, um de massa M e outro de massa 2M, encontram-se inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e com atrito. Separados por uma carga explosiva cuja massa é desprezível.
A situação é ilustrada na figura. Após a explosão da carga, o bloco de massa M percorre uma distância L, deslizando pela superfície, antes de parar. É correto afirmar que a distância percorrida pelo bloco de massa 2M será... Bem, note que a explosão é uma força interna ao sistema, não é uma força que vem de fora. Então, a gente pode usar conservação de momento. Okay? Então, o momento que fez aquela caixinha ali, M, percorrer a distância L, vai ser, a princípio, o mesmo momento que vai fazer a caixa de 2M percorrer uma outra distância. Tá bom? E, novamente, como no problema anterior, veja que eu fiz uma escalada de dificuldade no problema anterior, né? Do problema anterior para este. No problema anterior eu mostrei para vocês que se o momento é zero antes, ele vai ter que ser zero depois, conservação de momento linear. Eu até pedi para vocês escreverem a teoria disso. Então vejam como a prova foi toda construída para que vocês, passo a passo, entendessem também o conteúdo e como usá-lo. Então tem toda uma lógica didática aqui. Então aqui, né, o que a gente nota é que o momento antes é igual ao momento depois. O momento antes é zero. Que antes, né? Antes do quê? Da explosão, né, galera? E vai ter que ser igual ao momento depois. E o momento depois vai ser m vezes a sua velocidade, vamos dizer assim, velocidade 1, mais 2m, vou colocar dentro de um parênteses, vezes a velocidade, por que eu chamei de velocidade I? Vou chamar de velocidade V de final, né? Mais do que nunca, bicho. Bem, vamos chamar de velocidade do bloco final do bloco 1 e velocidade final do bloco 2. Uma coisa que a gente nota é, quando tem zero do lado esquerdo, eu posso dividir pelo número que eu quiser. E eu quero dividir por m, para simplificar essa conta. Então, vai ficar zero igual a velocidade final do bloco 1 mais a velocidade final do bloco 2. Só com 2 aqui na frente. Ok? Então, o que a gente vai tirar de consequência disso? A velocidade do bloco 2, a qual eu quero saber a distância, está relacionado com a velocidade do bloco 1. É a velocidade do bloco 1 dividido por 2. Ok? Eles, devido ao fato de ter o dobro de massa, sairá com a metade da velocidade. Ok? Sairá com a metade da velocidade. Beleza. O que ocorreu aqui? O primeiro bloco ele percorreu uma distância L até que a velocidade fosse zero. A gente vai voltar lá para a primeira questão da prova, cinemática. Olha só que massa. Olha que problema completo, né, pessoal? Se a gente está falando do bloco 1 aqui, ó, velocidade final é zero, a velocidade inicial é aquela V, e a aceleração eu não sei. E o tempo também. Ou seja, não é essa equação que é para a gente usar. A equação que a gente tem que usar num problema que eu não estou interessado em tempo, mas sim em deslocamento, e eu tenho informações de velocidade, é a Torricelli. Lembram da Torricelli? Velocidade final, zero. Velocidade inicial, V. Mas, vamos deixar o A aqui por enquanto, e o que ele se moveu foi L. Ele se moveu um ΔS L até zerar a velocidade. Ok? Muito bem, isso para o bloco 1. Agora, notem que a aceleração do bloco 1 é a mesma do bloco 2. O que faz o bloco 1 parar é o mesmo que o bloco 2. Em especial, o atrito. É o atrito que desacelera. Da mesma forma
que a gravidade desacelera quando eu jogo algo para cima, o atrito desacelera quando eu jogo algo para frente. Então, o atrito dessa caixa é igual a dessa. Então, eu não preciso nem saber qual é a aceleração. O que eu preciso saber para o bloco 2? Bem, eu também quero que ele pare. Só que a velocidade dele não é a mesma do bloco 1, é metade. A gente acabou de fazer essa conta. É metade da velocidade do bloco 1. Muito bem. 2A. E o que eu quero saber é o quanto ele se mexeu para parar, né? Olha só. É correto afirmar que a distância percorrida pelo bloco de massa 2m, né, até parar, será? Então é isso que eu quero saber. Por isso eu vou colocar um xão vermelho aqui. Esse é o x da questão. É isso que eu quero. Show. Mas por que eu fiz todas as informações do bloco 1? Porque agora eu tenho um sistema de equações. Eu tenho como encontrar x por meio das informações do bloco 1. Porque o zero que está do lado esquerdo aqui é o mesmo zero que está do lado esquerdo da equação de cima. Então, é um sistema de equações, coisa que vocês fazem o dia todo em matemática e também já fizeram muito na 7ª série e já fizeram algumas comigo. E é o que a gente vai usar para resolver aqui. Então, se zero é o lado esquerdo das duas, eu posso igualar o lado direito das duas, porque é zero. Não é mesmo? Daí aqui, a ideia é isolar o x, né? Então vai ficar... bem, eu posso passar, por exemplo, o V2 para o outro lado, né? Ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Então vai ficar isso. 1V menos meio V é meio V. Da mesma forma que você tem R$1 e perde metade de R$1, fica com metade de R$1 ainda, 50 centavos. Então, por isso que vai ficar V sobre 2 aqui. Mais 2A L igual a 2A X. Ok? Beleza. Então, qual vai ser o grande lance aqui? A gente passa o 2A dividindo e tem uma expressão para por quanto ele se deslocou. Eventualmente dá para simplificar. Daí a gente pode ficar com, por exemplo, V sobre 2A mais LX. Ok? Então essa seria uma expressão que eu aceitaria como resposta, por exemplo. Mas o importante para mim não é vocês chegarem numa resposta apropriada, mas sim mostrarem conservação de momento, mostrarem relação com as equações do movimento, esse tipo de coisa, tá bom? Qualquer desenvolvimento nessa linha já ganhava 90% da nota. É assim que eu cobro, tá, pessoal? É assim que eu gosto de cobrar. Desenvolvimento de ideias, não uma coisa específica, chutada e tal. Então, bem, acredito que seja isso. Acredito que a gente viu todas as questões da prova aqui. Novamente, eu peço desculpa, né, pessoal, por eu não ter começado a aula na hora certa, erro meu. E, bem, agradeço de novo a colega Jaqueline por ter me chamado. E obrigado à presença de todos aqui na aula. E, pessoal, é isso. Quem tiver com problema... Lucas? Então, Lucas, eu não sei de qual matéria tu é, cara, mas lá no SIGA tem os horários, tá? Depois começa a nossa aula, relaxa aí. Belezinha? Até mais. Daí, na semana que vem, pessoal, vamos continuando assuntos novos aí de dinâmica, tá bom? Vai ser bem legal também. Beleza, pessoal? Então, novamente aí, perdão pelo vacilo e
Desejo um bom fim de semana para todos. Falou! Tchau, tchau! Tchau, professor. Tchau, tchau!